nome de qualquer enfermidade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então tá bom. Bom, nós estamos numa série de mensagens no mês de abril, uma meditação na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Como eu disse na quinta passada, a nossa ideia aqui nos sermões não é ficar trazendo pano de fundo histórico, nem ficar avaliando teologicamente termos, ficar tirando grego, essas coisas todas. Não que isso não tenha o seu valor, né? Como teólogo que sou, eu acredito no valor de cada uma dessas coisas, mas nós estamos criando um momento exclusivo para o Instagram, e talvez a gente até grave aqui na hora que o estúdio estiver arrumado, no podcast aqui, algum conteúdo sobre isso, com essa veia mais de mestre, de ensino, e com esses termos e com essas coisas todas que alguns gostam bastante. Mas nós estamos aqui meditando no próprio texto em si, sob uma perspectiva profética daquilo que está acontecendo no momento que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja em Filipos, sobretudo a lição central que existe nessa carta. Essa carta ela tem um texto central, e curiosamente hoje é o dia que nós vamos avaliar o texto central da epístola aos Filipenses, que é o que acontece no capítulo 2, quando nós temos praticamente ali um poema que narra toda a história do Messias, e toda a carta passa por esse texto. E Paulo então vai escrevendo pequenas orientações, eu estou tentando fugir, a gente fala que não vai falar muito da explicação histórica, mas eu preciso só explicar o contexto aqui de organização. Paulo vai explicando ali a partir de cada trecho que nós temos nos 4 capítulos da carta aos Filipenses, sobre assuntos diferentes, né? Se você ler as cartas de Paulo, geralmente Paulo ele escreve corrido, ele escreve um assunto, vai pegando gancho no outro, vai escrevendo assim, de uma forma bem corrida. A carta aos Filipenses é um pouquinho diferente, Paulo trata assuntos diferentes, baseado nessa perspectiva central do capítulo 2. Então, tendo dito isso, se nós voltarmos aqui para os 2 primeiros sermões que nós fizemos, ou os 2 primeiros episódios, nós falamos primeiro sobre a importância da compaixão que Paulo revela que existe nessa igreja. Você sabe que essa carta Paulo envia pela mão de um dos irmãos que pertenciam a essa igreja, mas que arriscou a vida para salvar a vida de Paulo, ou pelo menos para levar uma contribuição, para poder manter Paulo sustentado nesse período de prisão. E ele arrisca a vida para fazer isso, o tal do Epafrodito, e a gente vai falar dele talvez daqui uns 2 cultos, explicar um pouquinho mais isso e tentar entender o espírito por trás disso. Mas Paulo ele ora com muita gratidão a respeito dessa igreja. Você vê Paulo falando com muita alegria a respeito desses irmãos, e basicamente porque esses irmãos participavam de tudo que estava acontecendo. Então Paulo agora, mesmo estando preso por pregar o evangelho, ele enxerga isso sob uma perspectiva de uma oportunização que o Espírito Santo entrega para ele, para poder pregar o evangelho. E isso traz alegria para o coração de Paulo, porque ele percebe que não só ele entendeu que precisava estar naquele momento na prisão para poder pregar para toda a guarda romana, mas que muitos irmãos também foram motivados pelo testemunho de Paulo a espalhar esse evangelho agora, e fazendo isso com mais confiança e com mais ousadia. Então Paulo trata esses irmãos como verdadeiros cooperadores de uma boa obra que havia começado e que iria ser completada, que é a mensagem do evangelho do reino de Deus sendo pregada em todos os lugares, para testemunho de todas as nações, até que Jesus voltasse. E essa é a missão na qual você e eu estamos envolvidos completamente, até o último fio de cabelo, até o último grama de tutano dentro dos nossos ossos. Nós fomos chamados para participarmos da propagação das boas novas, que, se você está bem ciente disso, são as boas novas que te salvaram e te colocaram sentado nessa cadeira nessa noite, amém? É isso, nós somos envolvidos com isso. Mas agora eu quero avançar um pouquinho a partir do verso 27, essa é a terceira mensagem, e nós vamos chegar aí até o versículo, vou ver aqui, acho que é o versículo 11, se eu não me engano, do capítulo 2. Então eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 27. Eu estou aqui numa NVT, que é a nova versão transformadora. Deixa eu arrumar a tampa do café, gente, que eu tenho toque, a tampa está torta aqui, vai me dar um problema isso aqui. Vou conseguir tomar café com essa tampa torta. Agora eu consigo tomar assim. É que eu ia ter que tomar com a alça torta aqui, me dá um problema aqui psicológico. Mas é só eu que tenho essas coisas, vocês estão tudo são aí com a cabeça boa. Vamos lá, Filipenses 1, verso 27 na NVT, preste atenção nisso, diz assim. Bom, então vocês estão com um pano de fundo aqui dos 2 sermões na cabeça, até quem não assistiu, mas se você não ouviu as mensagens, ouça as mensagens, porque elas estão no nosso YouTube,
com o tema o mesmo sentimento. E a gente já tem o sermão 1, o sermão 2, eu estou hoje no sermão 3, que é o sermão central das mensagens. Então preste muita atenção nele, que inclusive leva ao nome da série. Então o nome da mensagem hoje é o mesmo sentimento. E nós vamos ler então a partir do verso 27, quando Paulo, depois de falar sobre a sua expectativa de talvez ser livre dessa prisão, e criando essa expectativa, talvez puder até encontrar os irmãos novamente, e é o que ele vai dizer agora. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, eu saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não de apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Vamos lá, continua lendo aqui, porque apesar de mudar o capítulo, ele está ainda dentro do mesmo assunto, até o verso 5. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E aqui na NVT vai dizer assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A NVI ou algumas outras versões vão dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e é daqui, desse versículo especificamente, que vem a temática daquilo que nós estamos meditando, que vocês tenham o mesmo sentimento de Jesus, ou que a maneira como vocês sentem seja externada nas ações de vocês, como Jesus sentiu, se compadeceu, pensou, raciocinou, se submeteu, e por isso os seus atos comprovam quais sentimentos o movimentavam. Então nós estamos refletindo sobre esse mesmo sentimento, e agora Paulo então vai dizer dos versos 6 a 11, um poema sobre o Messias, contando toda essa história até o verso 11. Qual é esse sentimento? Preste atenção. Então tenham o mesmo sentimento ou a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Qual é essa atitude? Qual é esse sentimento? Verso 6: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia, amém, glória a Deus por isso. Bom, a primeira coisa que nós lemos aqui nos versos 27, principalmente no verso 27, é que o apelo de Paulo agora é retomar aquilo que ele diz no começo do capítulo 1, dizendo: olha, vocês são meus cooperadores, vocês fizeram isso e até esse momento continuam fazendo, então eu estou convicto de que essa obra vai ser completada. E qual é essa obra? A pregação do Evangelho. Agora Paulo, no verso 27, vai fazer um apelo em relação àquilo que eu sei, não consigo, né? A gente tenta fugir um pouco da teologia, mas eu preciso explicar. Aquilo que na teologia nós chamamos de apologética, que basicamente é a defesa da fé. Ser um apologeta é alguém que defende a sua fé. E Paulo faz agora uma referência a um verso que é uma base para a apologética, que é que nós possamos ser encontrados unidos e firmes, lutando juntos, militando juntos. Essa é a expressão correta no grego aqui, como alguém que faz parte de uma organização militar, militando juntos pela fé evangélica que foi entregue aos santos.
Paulo está dizendo agora: vivam de uma maneira digna da confissão que vocês fazem das boas novas, porque quer eu vá e os veja, ou quer apenas ouça a respeito de vocês, eu saiba que vocês estão firmes e unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui é que a maior arma que nós temos para defender a fé que nós professamos é viver de uma maneira digna daquilo que nós confessamos. Então, mais do que uma convicção teológica que nos ampare a respeito das bases da nossa dogmática, de como nós fomos salvos, do que Jesus fez, a pneumatologia, como que o Espírito Santo opera, como é isso ou como é aquilo, é a maneira como nós vivemos. O que Paulo está dizendo é: vivam de uma forma digna, porque só está defendendo a fé evangélica aqueles que vivem como cristãos, não aqueles que têm um bom currículo cristão, não aqueles que passaram na faculdade teológica e conhecem os profundos mistérios de isso e daquilo. Não. Paulo está dizendo: vocês querem defender a fé que nós pregamos, vivam como bons crentes, deem testemunho, ele diz, na vida comunitária de vocês. E preste atenção, o apelo comunitário aqui não era sobre a comunidade cristã, não era sobre a comunidade de fé. Eles estão dizendo para os cristãos em Filipos: vocês querem defender a fé de vocês, que no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, nos lugares aonde vocês estão inseridos, que as pessoas possam olhar para vocês e perceberem, eles são cristãos, e aquilo que eles pregam é amparado pela maneira como eles vivem. Amém? Nós muitas vezes queremos defender a nossa fé entrando em treta na internet. Eu vou discutir agora, que agora pastor descasa e casa de novo, que agora pastor não sei o que, rouba dinheiro, etc e tal, eu vou expor, e tal, uma onda de expor, né? Eu quero mostrar, o pastor caiu num pecado, o pastor praticou um crime, então eu tenho que divulgar isso para dizer que eu sou contra. Quer ser contra tudo que é errado? Seja você a luz de Cristo que brilha em tudo aquilo que é certo. Quer defender a fé, quer fazer não ser difícil para a gente, como por exemplo para mim. Como é difícil, irmãos, como é difícil quando eu vou me apresentar, eu tenho que preencher alguma ficha em algum lugar, e eu tenho que colocar minha profissão, e aí eu fico naquela briga, porque eu sou representante comercial, tenho empresa aberta até hoje, né? Eu sou empresário, eu empreendo em algumas coisas, então eu quase 99,99999, quantos o PI me permitir de vírgula ali, de rodela, colocar dentro do número, quase todas as vezes eu penso em colocar representante comercial, porque eu tenho vergonha muitas vezes de colocar pastor, mas não pela forma como eu vivo, mas infelizmente pela maneira como muitos outros maculam o testemunho que nós deveríamos dar. E é triste isso, sim ou não? É triste ou não é triste? Mas como que eu desconstruo isso? Com o meu próprio testemunho. Eu não vou desconstruir isso fazendo barraco na internet, expondo os pastores que caíram. Eu vou expor as igrejas que estão fazendo tudo errado. Virou uma moda de novo isso. Quero denunciar. Esse espírito de denúncia para surfar na onda do hype da denúncia, né? Enfim, a tal do reclamar é a moda mais antiga que tem. É só falar mal de alguma coisa que você estoura rapidinho. Mas não é isso que Deus chamou você para fazer. Paulo está nos lembrando aqui, irmãos, que os bons defensores da fé são aqueles que vivem na sua comunidade de uma maneira admirável. Você quer defender a fé evangélica que foi entregue aos santos? Seja o melhor funcionário na empresa que você trabalha, para constranger as pessoas, não puxar saco, não é disso que eu estou falando, né? Talvez para os que são maus funcionários, todo bom funcionário é um puxa-saco também, né? É difícil um pouco isso, a linha é fina, mas com a sua consciência de que você dá um bom testemunho, de que você entrega o seu melhor, de que você cumpre as políticas da sua empresa ali, de que você é organizado com os seus horários, disciplinado com aquilo que você tem que entregar. Você é um empreendedor, isso aplica para você em tudo, irmãos, na vizinhança que você mora no condomínio, mora no apartamento. Você não é o vizinho que dá trabalho, você não é um cara chato que só arruma encrenca, você é alguém que vive de uma maneira digna das boas novas que você professa, e as pessoas olham para você e falam: esse cara é diferente, essa menina é diferente. E Paulo está dizendo que quer eu vá e os veja, e tenha como ver com os meus próprios olhos, ou apenas eu ouço a respeito de você, porque se tem uma coisa, irmãos, que vai acontecer, é que vão falar sobre você. Não tem como você escapar disso. Os crentes às vezes ficam revoltados, né? Porque eles fazem alguma coisa e todo mundo fica sabendo. É de Deus isso aí, sabia disso? Quem tem interesse em colocar você na luz é o próprio Senhor, que não colocou fogo em você para te esconder debaixo da mesa. Ele fez você uma cidade edificada sobre os montes. E quer você faça algo muito bom, quer você faça a pior lambança da sua vida, Deus vai deixar a coisa sempre vir à tona, porque Ele tem interesse em tratar com você e curar você. E Ele cura na luz, Ele não cura na escuridão. Glória a Deus por isso. Você já viu alguém falar: não acredito, o cara é da Umbanda e está saindo com outra mulher, está traindo a mulher dele? Já ouviu alguém falar isso? Não acredito, o cara é católico e está tomando cerveja na padaria. Já ouviu falar isso? Alguma vez na sua vida você já ouviu falar isso?
Ah lá, o cara é budista e está discutindo lá no trânsito. Já ouviu alguém falar isso? Não, mas dos crentes você já ouviu, né? Ah lá, o crente na padaria lá, ó. Ah lá, eu tenho certeza que aquele crente estava na academia malhando e ele estava olhando para a menina que estava fazendo agachamento. Sim ou não? E não adianta você ficar nervosinho, bravinho com isso aí. É o testemunho que o mundo espera de você. E glória a Deus que o mundo espera de você alguma coisa. Então entregue para o mundo o testemunho que eles esperam de você, porque a maneira que nós defendemos a nossa fé é vivendo de uma forma digna do evangelho que nós professamos. E nós devemos nos sentir felizes por isso, porque Paulo vai dizer nos versos agora de 28 a 30: e não sejam intimidados por aqueles que vos perseguem, porque o fato deles perseguirem vocês, se vocês estiverem vivendo de uma forma digna, é um sinal de que eles estão sendo destruídos e vocês estão sendo salvos. E para vocês não foi dado apenas o privilégio de crer em Jesus, mas de sofrer a perseguição por crer nesse Jesus. E a nossa alegria de sermos então perseguidos por partilharmos essa fé é uma bênção para nós, porque agora então nós estamos mais parecidos ainda com Jesus, que sem fazer nada errado foi perseguido o tempo todo. Paulo está dizendo: não agora os sofrimentos apenas que vocês ouviram que eu estou passando e ainda passo, mas agora vocês estão tendo a bênção de partilhar de sofrimento comigo. Glória a Deus por isso. Significa que vocês estão se tornando verdadeiros cristãos, réplicas, cópias idênticas, em nome de Jesus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? A carta fala sobre isso. É uma carta escrita da prisão. Prisão em Roma não era Disneylândia, não. Prisão em Roma era difícil, mas eu estou vendo um homem alegre de dentro da prisão escrevendo para nós, falando: essa prisão aqui é a maior oportunidade que eu estou tendo na minha vida. Estou pregando o evangelho para todo mundo. Estou sabendo que vocês estão passando o maior perrengue da vida de vocês. Glória a Deus por isso. Estamos ficando parecidos com Jesus agora então. Então agora a gente não está mais sofrendo perrengue, porque a gente fazia caquinha. E quando você fazia caquinha, você passava perrengue também. Só que o perrengue era justo. Pedro vai dizer: se alguém sofre, que não sofra como um agressor, que não sofra como um bandido. Porque se um bandido está sofrendo, qualquer um de nós vai pensar: é justo. Até o ladrão na cruz, que era mais consciente, falava isso: a gente está aqui na cruz porque a gente merece, né? Tinha um ladrão, Zé Orelha lá, que era o cabeção da parada, que falava: não, zombava de Jesus ainda. Mas tinha um consciente, falou: você tem condição ainda de ficar falando mal de Jesus? Ele está sofrendo aqui injustamente, a gente está na cruz aqui porque a gente merece. Lá atrás, meu irmão e minha irmã, você fazia caquinho e pagava o preço da caquinha, você merecia isso. Sim ou não, irmãos? Todo mundo tem um pouco de senso aqui de justiça e uma consciência moral apurada. Mas agora, você está fazendo certo e está sofrendo. E aí a coisa começa a ficar boa. Caramba, eu estou dando bom testemunho, os caras estão me perseguindo na minha empresa, tentando puxar o meu tapete. Trato minha esposa bem, parece que as coisas em casa ficaram mais difíceis ainda. Pago um preço terrível aqui para viver em santidade, e parece que eu estou numa tempestade. Glória a Deus, aleluia. Que bênção isso, irmão. Você está agora parecendo mais com o seu mestre, que sofreu, e por te amar ele sofreu, até a última gota de sangue dele derramou na cruz por amor. Ah, glórias a Deus por isso. Se você tem sofrido por fazer o bem, creia que Jesus está no seu lado ali, consolando você em cada uma das suas aflições, te conduzindo à verdade e te dando alegria partilhada por Ele. Mas a gente vai chegar nesse capítulo ainda, que é o capítulo mais à frente. Mas aí então Paulo faz um apelo agora, de 4 proposições para nós aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, porque a Bíblia em inglês ela é um pouquinho melhor que isso aqui. As 4 perguntas que Paulo faz, na verdade, elas não são perguntas, elas são de fato afirmações que Paulo faz aqui. Ele faz algumas afirmações, preste atenção. No capítulo 2, ele vai dizer aqui, ó: pense a respeito daquilo que nós temos em Cristo, o encorajamento que Ele nos deu, o conforto que nós temos no seu amor, o compartilhar que nós temos no seu Espírito, e a misericórdia e a bondade que Ele nos demonstrou. E aí ele vai fazer uma pergunta aqui no final do verso 1: se vocês se alegram por ter essas bênçãos. Então o apóstolo Paulo aqui vai falar pelo menos de 4 aspectos da nossa fé. É o encorajamento que nos foi entregue, ok? Primeiro ponto, diga comigo: encorajamento. Diga em segundo momento: conforto. Diga comigo: comunhão e bondade. Isso é o que vai dizer aqui na versão em inglês. Na versão aqui em português, de mais alguma forma ele vai falar encorajamento, consolo, comunhão no Espírito e afeição e compaixão. Na versão que nós estávamos lendo aqui, ele diz: tem alguma motivação por estar em Cristo? Então a palavra é motivação. Existe alguma consolação nesse amor? Existe uma comunhão no Espírito?
Existe compaixão e afeição? É uma pergunta para que você reflita agora. Quando você olha para o que Jesus fez por você, você é encorajado a permanecer firme na fé, irmãos? Quantos são encorajados? Quantos têm sido encorajados e têm recebido força por aquilo que o Senhor faz por você? Amém? Eu, todos os dias de manhã, quando acordo, eu agradeço por ter fôlego nos meus pulmões, e eu só temo a Deus e agradeço a Deus por poder estar mais um dia de pé. Amém? Glória a Deus por isso. E eu sou encorajado por essa oportunidade de acordar todas as manhãs. Existe encorajamento? Então amém, glória a Deus por isso. Existe uma exortação que vem de Cristo. Essa exortação basicamente é uma disciplina em amor. É aquele sermão que a gente recebe do Pai chacoalhando a gente, endireitando a gente. É aqueles 3 tapões na cara que você está com preguiça, que você toma de manhã para acordar e fala, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. É a motivação necessária para ficar de pé e reconhecer, amigo, que a vida é dura mesmo, principalmente para quem é mole. É aquele chacoalhar, que você queria alguém de repente falando uma palavra doce para você, e alguém fala, não, o seu problema é que você é preguiçoso mesmo, acorda e vai trabalhar. Existe um encorajamento, existe uma exortação, existe uma motivação, glória a Deus, porque a palavra de Deus faz isso com a gente o tempo todo. O tempo todo nós tomamos esses chacoalhões da palavra de Deus para acordar. Levanta, sacode a poeira, olha para frente, tem uma vida toda. É aquela máxima de que, puxa, se fosse para ficar reclamando e tudo aquilo que nós reclamássemos fosse tirado de nós, você reclama da vida e está morto, pronto, acabou o seu problema. Agora, se você está vivo, seja encorajado para viver da melhor maneira possível. Paulo está perguntando, você tem coragem ainda aí? Você se sente motivado por aquilo que Cristo fez? Pela bênção que é poder estar aqui numa noite como essa? Então, recobre o seu ânimo. Existe alguma consolação de amor? Quem tem sido consolado pelo Espírito Santo aqui? Ah, que bom, tem gente que tem comunhão com Ele, porque a próxima pergunta é, existe uma comunhão no Espírito? Porque se você tem comunhão no Espírito, meu irmão, você é consolado nele. Se você tem esse entrelaçamento com aquilo que o Espírito Santo de Deus, que vive em você, o Espírito Santo não é alguém fora, o Espírito Santo está dentro de você, e se você tem tido comunhão com o Espírito, eu garanto para você, você tem sido consolado, você tem sido exortado em amor, você tem sido conduzido à verdade, você tem saído desse ambiente de confusão e de dúvidas, porque no Espírito Santo não há confusão, há esclarecimento. Você tem desfrutado de paz no meio das incertezas, quando não tem explicação, porque você simplesmente confia nele. E Paulo está lembrando o que é ser uma igreja. Ele está falando da maneira como vocês vivem de maneira comunitária, aqui agora na igreja local, naquela igreja em Filipos, aqui na igreja em Mogi das Cruzes, na onde me ouvem aqui agora pela internet. Ele está falando, peraí, vocês têm uma exortação por estar em Cristo? Vocês estão partilhando isso? Vocês têm sido chacoalhados uns pelos outros? Como diz a carta aos Hebreus, ali no capítulo 10, do verso 23 para frente, vocês têm sido encorajados uns pelos outros a congregarem? Tem líder falando com você o tempo todo, irmão, por que você não está no clã? Partilha com a gente aqui, senta na mesa com a gente, participa de um culto no lar para você ser pastoreado. Ei, irmão, não falta no culto. Ei, adolescente, não perde um inflade, você vai ser abençoado, tem uma palavra para você. Você tem sido encorajado, irmão, amém? Todo dia no Instagram, todo dia na internet a gente coloca isso, todo dia manda mensagem no grupo de líder de clã, de pastor, gente, chacoalha o povo, está acontecendo algo, vamos participar. É encorajamento, ainda mais quando nós percebemos que o dia dele se aproxima, é o que a palavra vai dizer para nós, lá em Hebreus 10, dos versos 23 ao verso 25, nós precisamos nos encorajar uns aos outros, a sermos como homens, melhores maridos, melhores pais, como mulheres, melhores esposas, melhores mães, como adultos responsáveis, a sermos melhores na nossa vida comum, no nosso trabalho, na nossa rotina. Nós temos que ser encorajados nisso e desfrutarmos desse consolo que há na comunidade, porque quem vai chorar com você está aqui dentro, quem vai se alegrar com você está aqui dentro, quem vai partilhar a vida com você está aqui dentro, e nós só não provamos nisso se nós não temos comunhão. E por isso ele diz aqui, existe comunhão no Espírito? Vocês estão vivendo nessa unidade de fé? Aquilo que é proposto você partilha? Aquilo que é derramado sobre a sua comunidade, você absorve como algo para você? Porque a provocação é exatamente sobre isso, sobre nós vivermos então, porque Paulo vai dizer agora, ele vai responder isso. A versão Almeida Revista Atualizada diz, há entranhados afetos e misericórdias, né? Ele usa essa expressão das entranhas aqui, que é essa parte visceral aqui do ser humano, porque na teologia a gente acredita nisso também, mas principalmente naquela cultura, naquele momento, os sentimentos mais agressivos, né? Desde a paixão até o ódio se concentravam nessa região aqui. Hoje a medicina está descobrindo isso também, né? Pessoas amarguradas geralmente têm câncer na região abdominal, mas isso é assunto para um outro momento.
mas ele fala de entranhados afetos aqui. Vocês estão aqui de maneira visceral, presos uns aos outros e compartilhando essa vida? Paulo está fazendo uma pergunta, então ele vai responder. Então ele diz assim: completem a minha alegria. Olha lá, volta o texto. Ele diz no verso 2: então completem a minha alegria. Se isso é uma verdade para vocês, ou seja, se é um crente mesmo, você está inserido no corpo de Cristo, você faz parte da comunidade, então Paulo vai dizer como líder dessa igreja: então completem a minha alegria, concluam essa alegria que eu começo a escrever para vocês desde o começo da carta e vou até o final, porque Paulo é uma carta conhecida como a carta da alegria. Paulo diz: completem a minha alegria. Como, irmãos, nós podemos viver num ambiente de alegria completa? Como nós podemos estar numa igreja felizes, partilhando alegria e espalhando alegria? Paulo vai dizer para nós aqui agora como que se resolve esse problema. Completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, não sendo o tal do contra, os opositores, os que sempre conseguem enxergar a perspectiva negativa, ver os problemas das coisas, ver por que não está dando certo, sempre tem opinião para tudo e nunca consegue ceder para nada. Quer ver um exemplo bom para isso aqui? O tal do casamento. Enquanto os dois cabeções ali não aprendem a ceder, a parar de entrar numa briga de queda de braço, de corrida, aquela puxada de cabo, né? Cada um puxando para o seu lado ali. Enquanto a gente não aprende a fazer isso, o casamento, ao invés de se tornar um Éden, que é um lugar de delícias, se torna um ringue do UFC, que é um lugar de ver quem consegue derrubar o outro primeiro. E aí vira uma tragédia, porque não é o propósito de Deus. Enquanto nós estamos em disputas, querendo ver quem tem razão, disputa com o líder, disputa com o irmão, disputa com o pastor, disputa com aquilo que foi proposto, não concordo, não quero, não é. Enquanto a gente está assim, a gente não avança. Paulo fala: quer que o negócio dê certo mesmo? Façam o esforço agora de viver em concordância, de ceder um pouquinho. Para de ficar brigando com coisas que não fazem sentido. Eu não gostei da cadeira cinza, eu gosto de azul. Irmão, que tanto faz se a cor da cadeira é? Se fosse cor de rosa, a gente sentava na cadeira só para sentar e espuma. Esse trem não altera nada na nossa vida. Quando a igreja tinha parede preta, porque a igreja é parede preta, agora é parede branca, eu vou arrumar outro problema agora. Não dá mais para falar da cor da parede, deixa eu achar alguma coisa. Para com isso em nome de Jesus. Facilita. O que Paulo está dizendo aqui: vocês querem ter um ambiente alegre? Dá uma facilitada. Consigam ceder um pouquinho para o outro, concordando sinceramente. Não é só na hora que vê que a discussão não vai para lugar nenhum, fala: tá bom, beleza, acabou, está tudo certo. Geralmente o marido concorda com a esposa no final de uma discussão assim, para acabar a briga. Não é isso. Paulo não está falando sobre isso. Não é só para abaixar, vão abaixar a poeira, vão abafar o caso, vão botar. Não, Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre uma disposição mental de fazer a coisa dar certo. Concordem sem cera. A palavra aqui no grego, sem cera, vem lá das máscaras de teatro que eram feitas de cera. Sem cera é sem máscara. Sinceramente uns com os outros. Concordem com os outros sem precisar usar uma máscara. Você lembra das máscaras dos teatros, quando você via lá, principalmente aquelas peças shakespearianas, ou aqueles bailes de carnaval medieval, que se usavam máscaras que se escondiam as expressões? Todas as máscaras tinham a mesma cara de quem comeu limão e não gostou. Lembra daquelas máscaras? Paulo está falando para não usar esse negócio. Você não precisa esconder emoção, para você poder ser de verdade. Entranhados afetos, embolado nas vísceras, com as tripas amarradas, se fosse para falar o português mineiro bem claro. Vocês estão com as tripas amarradas nos outros aqui, então precisa tirar a máscara. Você precisa se oferecer de verdade para dar certo. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós conseguimos viver num ambiente de alegria. É por isso que ele diz: e amando-se mutuamente. Então peraí, vamos lá, diga comigo primeiro: concordar. Diga comigo agora: amar. E diga a terceira palavra: trabalhar. Paulo é muito simples, ele fala: existe isso, tem motivação, tem consolação, tem comunhão no Espírito. Vocês estão entranhados nesse negócio aqui, estão amarrados nesse trem. Então primeira coisa, facilita o processo. Pare de ficar arrumando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, picuinha em tudo. Seja mais fácil. Concorde, aprenda a ceder, aceite. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós vemos de uma mentalidade escrava. E o escravo é sindicalista, ele está brigando pelos seus direitos. Mas quando a gente é filho, a gente abre mão muitas vezes de entender, para simplesmente confiar. É o processo que nós precisamos viver em Cristo, para poder viver em paz. E a gente vai chegar mais profundamente nisso ainda, estudando a carta aos Filipenses. Mas o que Paulo está falando agora é que se você abrir um pouquinho mão da sua razão, de que você sempre acha
que sabe tudo melhor do que todo mundo, do que Deus colocou para fazer. Então tem alguém cuidando do staff de uma nova forma agora, e você tem tudo para discordar, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Paulo está falando, dá um jeito de concordar, pode facilitar um pouquinho para a gente. Se fosse para você estar tomando a decisão, Deus tinha te colocado lá, Deus não colocou você, concorda, cede um pouquinho, porque vai dar certo, é o que Paulo está dizendo. Vamos viver em alegria, para de ficar arrumando barraco. Olha que interessante, irmãos, e é tão curioso, porque mais uma vez o contexto da carta não era para a liderança. A carta é escrita a todos os santos que estão em Filipos, também para os pastores. Basicamente estava falando com os irmãos, e a gente pode levar isso aqui para todo lugar onde a gente está, porque a cobrança aqui é para uma vida comunitária, além dos portões da igreja. É fácil trabalhar com você no seu ambiente de trabalho? Ou você é o do contra? Ou você é sempre alguém que acha que a sua opinião é mais importante que a de todo mundo? O Atmani dizia assim, que ninguém acha a sua opinião mais importante, só você mesmo, nem Deus acha isso. Só você acha que a sua opinião é melhor. E a gente precisa ceder, irmãos. Quantas vezes a gente arruma tanto problema no casamento, quantas vezes a gente arruma tanto problema nos relacionamentos familiares, porque a gente quer só ter razão. E Deus está nos ensinando sobre isso. Ele fala, se vocês estão entranhados, vocês vão conseguir abrir um pouquinho a mão da razão e aderir à confiança. Quem está me entendendo? E facilitar um processo. E ele diz, então vocês conseguem também se amar mutuamente e trabalhar juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Irmãos, eu não escrevi a carta, eu estou lendo a carta. Eu não escrevi, não é a carta do pastor Neto aos Burnianos, não é. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, mas isso acontecia só em Filipos. Aqui na Burn não acontece isso. Está falando de uma igreja lá da Macedônia, esse pessoal era meio arrogante. Aqui todo mundo é filé. A gente podia até ir para o céu já, é que Deus fica segurando. Quem está me entendendo? Nós estamos lendo a palavra de Deus que está nos ensinando a vivermos bem em comunidade, irmãos, porque nós temos o dever de impactar o mundo. Não adianta a gente fazer ação social aqui, que aí principalmente agora, que espero que tenham uns políticos, principalmente na época de eleição, agora todo mundo quer apadrinhar o negócio aqui. Só hoje apareceram uns 4 aqui, a gente vai atender, quer fazer tudo aqui. Se não chegar fazendo alguma coisa muito útil aqui, eu vou tocar com a vassoura agora, não precisa nem aparecer aqui, ou vem fazer mesmo o que é para fazer, eu já, se estiver me vendo aqui, já pica a mula já. Essa época aqui eu não gosto de político não, eu gosto depois que tiver eleito aqui, fica 4 anos ajudando a gente conversa. Agora a gente vai fazer, glória a Deus por isso. Tem ali uma fila, 300 pessoas para ser atendido com dentista, um monte de gente com problema psicológico, tem alimento para distribuir, enfim, glória a Deus por isso, amém, irmão? Glória a Deus por isso, está feliz com isso? Eu estou feliz, e bem isso que nós vamos fazer isso, mas mais do que fazer isso, as pessoas comem, amanhã tem fome. Você trata uma cárie aqui, o rapaz não escova o dente, daqui 2 meses ele está com cárie na boca do outro lado. Os problemas humanos e de justiça social, Jesus já definiu, os pobres vocês vão ter com vocês o tempo todo, é verdade, sempre vai ter dor para sarar. A gente sempre vai estar enxugando gelo de alguma forma, mas isso não vai nos impedir de fazer o que nós temos que fazer. Agora o que vai impactar a vida das pessoas é o nosso testemunho comunitário de fé e de alegria. É os caras entrarem nessa igreja e falar, que igreja feliz, né? Os fofoqueiros morderam a língua, pararam de falar, as pessoas facilitam o processo, elas podem viver sem máscara, elas trabalham juntos, elas servem. Por isso que Paulo conclui o pensamento aqui ainda dizendo, ó, e não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Essa maldita briga por status, sabe? Quem é o líder? Quem tem a foto no outdoor? Me tirou da liderança e me colocou só para trabalhar. Ei, para de ser egoísta, de tentar impressionar os outros. Maldita síndrome de Adão. Quem estava brigando por poder no paraíso era Adão e Eva, e deu errado. Se vocês comerem da fruta, vocês serão iguais a Deus. Me dá esse trem aí que eu quero comer. Vai morrer. Quem está tentando impressionar os outros com o seu status, com os seus cargos, com aquilo que pode fazer ou não, é Adão, o primeiro Adão, o que deu errado. É o Adão que deu errado que briga por status, por espaço, por nome, por visibilidade. Esse egoísmo de querer ser sempre o primeiro, de estar na frente dessas coisas, isso é um pensamento caído. Paulo diz, não façam isso, pelo contrário, sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Aliás, a palavra aqui, essa versão é até ruinzinha, não é considerem os outros mais importantes do que vocês apenas, é que o verbo usado no grego aqui é empoderem os outros acima de vocês. Trabalhem para colocar os outros acima de vocês, essa é a expressão correta no grego.
É como se você trabalhasse aqui, a palavra aqui é a palavra de campanha política. Do mesmo jeito que ele usa ali o não ser partidário, o tal do Eritreia, é como se você estivesse trabalhando para promover alguém. O que Paulo está falando é: não trabalhe pela sua própria promoção, trabalhe para promover os outros. Ao invés de ficar preocupado se vão reconhecer você, se gasta para que os outros sejam reconhecidos. Pare de ser egoísta e arrogante e achar que as pessoas têm que bater palma para você, mas comece a considerar os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas se preocupem com os interesses alheios. Meu Deus, Paulo está dizendo assim: quando você para de ficar olhando para o seu próprio umbigo, ficar pensando só nas suas próprias dores, tal do Nicolau Copérnico lá, que definiu que a terra não gira em torno de você, mas ela gira em torno do sol. Quando a gente para de ficar só pensando na nossa dor, no nosso próprio umbigo, sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Deus providencia o cuidado para você, porque Deus cuida daqueles que cuidam dos outros. Deus cuida daqueles que têm um olhar compassivo, porque a palavra de Deus que está nos ensinando, mais do que o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, essa carta aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Deus está dizendo para nós: vamos abrir mão, vamos parar de querer que é sindicalismo, não tem outra expressão melhor. Vamos parar de ser sindicalista, greve geral. Se não fez do jeito que eu não quero, eu não trabalho. Se não me pagiar, eu saio da igreja. Se não falar o meu nome, está falando com o outro, só trata quem tem afinidade. Ei, que reino é esse? É um reino que leva o meu próprio nome? Então eu tenho que trabalhar para o reino do neto. Me sirvam, façam o que eu quero. E aí Paulo fala: para de ser egoísta, para de ser besta, para de ter o rei na barriga. Sirva as pessoas em amor, amem-se sinceramente, trabalhem juntos com uma só forma de pensar e propósito. Irmãos, sabe, a gente tem vivido tantas mudanças na igreja esse ano, quando o Senhor trouxe para nós a palavra todo o corpo crescendo em amor. Nós tivemos que fazer tantas movimentações aqui no serviço para poder incluir as pessoas no trabalho, porque nós entendemos que o trabalho na casa de Deus, inclusive, irmãos, porque tem tanta babaquice na internet agora, né? O trabalho, inclusive o serviço na casa de Deus, faz parte da membresia cristã. Você não é um visitante aqui, salvo os nossos visitantes. Se você é um membro, membresia está ligada à mordomia, e a palavra que Paulo começa a usar para escrever essa carta é doulos, escravo. Paulo fala: eu, Paulo, escravo. Você não é voluntário. Maldita palavra dos infernos que enfiaram na igreja, voluntário. Mandei rasgar tudo. Voluntário é a pior palavra que existe, porque aí a gente cria a ideia de: eu estou me candidatando para fazer o que eu quero. Uma pinóia. A palavra na Bíblia é diácono, e diácono é servo. Pastor, está me escalando de novo. Dá glória a Deus. Se você tiver 100 escalas, você fala: obrigado, Senhor, porque Paulo diz aqui: não façam isso, mas tenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Adão quis comer do fruto para se empoderar e ser igual a Deus. Jesus, que era igual a Deus, considerou que isso era alguma coisa na qual ele não deveria se apegar, mas abriu mão da sua glória. Então o primeiro Adão, que não é nada, quer ser igual a Deus. O segundo Adão, que é Deus, diz: isso não é nada para mim, é mais importante eu entregar a minha vida em favor dos meus amigos e servir. Você quer ser igual ao primeiro Adão que foi expulso do paraíso, ou igual ao segundo Adão que morreu para te dar vida? É a palavra que está nos ensinando. Seja o sentimento de vocês igual de Cristo. Cristo não vem na igreja para ficar sentado e ouvir a palavra e ir embora para casa. Ele vem aqui e morre para que outras pessoas possam ter a vida que ele tem. Cristo não vem na igreja para encher barriga. Ele vem aqui para esvaziar a despensa dele. Cristo não sai da igreja para brigar pelos seus direitos e colocar Deus na parede: faça aquilo que o Senhor prometeu para mim. Não, ele fala: Deus, eu não estou querendo morrer não, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. É de cabeça para baixo, irmãos. É invertido, porque o primeiro Adão se lasca nessa ideia de querer ser empoderado, mas o segundo Adão não apenas desce do seu trono de glória para viver como ser humano, mas a palavra de Deus ainda vai dizer pior, a coisa fica mais feia para ele. Ele não apenas veio como um homem, de homem ele veio uma posição de escravo, e de escravo uma posição de envergonhado, na pior morte, nu, ao meio-dia, numa praça pública. Esquece aquela ideia de Calvário como uma montanha lá no alto que você olhava, tá? O Calvário, ele ficava mais baixo do que as pessoas que passavam. Como eu queria que todos vocês pudessem ter a oportunidade de estar lá. Não era assim, irmãos. Você não fica imaginando que Jesus foi colocado lá no monte que as pessoas viam e cuspiam nele. As pessoas estavam aqui e Jesus estava aí, elas olhavam e cuspiam. Falou: você não é o cara? Sai da cruz aí, ó. Era de cima para baixo olhando para ele.
Lewis, o autor C.S. Lewis, diz que se você quiser entender o que Jesus passou, imagine-se agora você transformando uma lesma e as pessoas jogando sal em você. É mais ou menos parecido, que é para um Deus virar um homem, para um homem virar um escravo, e para um escravo ser zombado por um homem na cruz. Mas ele não fez isso com, não quero fazer isso. Ele fez isso de livre e espontânea vontade, porque ele amou você. E a gente fica pistolinha, que é o verbo que vocês gostam de usar na igreja, porque alguém não lembrou da gente, porque o pastor não me deu a paz, porque eu não tomei café, porque estão me colocando na escalinha. E aí isso não me parece muito com aquilo que nós estamos lendo, irmãos. Quem adora para ter direito a alguma coisa é quem adora o que o diabo oferece. O diabo é que fala, se você prostrar aqui e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Nós adoramos a Deus porque Ele já nos deu todas as coisas. Eu não estou adorando para receber nada, irmãos. Quem cansa de estar na escala, de estar trabalhando, é quem não está com Jesus. Porque a maldição é o cansaço, a bênção é o trabalho. Na Bíblia que eu leio isso, é uma bênção trabalhar, irmãos. Eu não estou falando isso agora que eu estou pastoreando uma igreja há 8 anos, não. Eu posso falar do meu testemunho desde 1995, de abrir e fechar a igreja, ser o primeiro que chega, ser o último que vai embora, e ficar triste se não tiver alguma coisa para fazer. Se não tiver vocação, um fio para amarrar, alguma coisa aqui, porque é a casa de Deus. Vocês me vêm pregando, isso aqui é 5% da minha atividade. Para mim não faz diferença nenhuma se eu estiver pregando aqui, porque a semana inteira, essas últimas 3 semanas, irmãos, eu passei lendo planilhas e planilhas para avaliar tudo que era financeiro, para encontrar uma forma de economizar quando vocês ofertam, porque o banco cobra o Pix, a maquininha não sei o que, brigando com um monte de banco aqui. Só na semana passada eu li mais de 4.000 linhas do Excel, comparando o que era Pix de uma instituição com a outra, checando qual os juros que está cobrando aqui, saindo na mão com o gerente dos bancos. Falei, vocês vão arrumar um negócio para mim aqui da melhor maneira possível. Sonho para mim não tem diferença nenhuma. Ir lá arrumar um barraco lá na instituição financeira para eles melhorarem as nossas taxas, ou pregar um sermão para mim, é a mesma coisa, porque não é a tarefa, é o Deus que eu sirvo. E você precisa entender isso, para você ser livre, irmãos. Como que a gente cresce em amor? Você acha que eu estou preocupado em crescer? Mas o pastor fica abrindo um monte de igreja. Você acha que eu estou preocupado? Só me dá trabalho, irmãos. É mais cabelo branco, é mais doideira, aqui é mais noite chorando, porque toda hora eu tenho que atender alguém com problema, e eu choro por isso. Glória a Deus por isso. É o que Paulo fala, se eu morrer, irmãos, eu posso falar isso com categoria aqui, com muita alegria. Se eu morrer, eu estou no lucro, que eu estou vivendo para Ele. Você tem que ter essa consciência. Se você morrer, você está no lucro, porque para morrer ser lucro, você tem que ter vivido para Cristo. Paulo diz, morrer para mim agora seria uma coisa boa, ele fala, mas eu estou escolhendo viver, que vai ser sofrimento para mim, porque eu preciso aumentar a alegria e a fé de vocês. Ele escolheu sofrer, e sofrer era ficar vivo, não era morrer. Morrer era um prazer, vou para a glória, vou estar com Cristo, que é muitíssimo melhor. Mas Paulo fala, eu não posso escolher o que é melhor para mim, eu vou ficar vivo para escolher o que é melhor para vocês. Não escolha viver por aquilo que é melhor para você, escolha morrer dia após dia por aquilo que é melhor para os outros, aquilo que faz sentido para os outros, porque foi isso para encerrar. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. O autor aos Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, como homem precisou aprender a obediência por meio das coisas que sofreu. A escola de Jesus para ser aceito no céu novamente como Deus, foi sofrimento, foi se dispor a entregar a vida dele, irmãos. Que ele deixa a glória para descer, ele é Deus, mas ele deixa a glória para descer, ele vive como um humano, 100% divino, 100% humano. Mas para ser coroado de glória no céu, está escrito aqui, foi por isso que Deus o exaltou, foi porque ele se humilhou que Deus o exaltou. Sabe uma das coisas que mais me alegra em ambas as palavras? Humilhar e exaltar tem uma mesma raiz, ambas significam ser colocado no devido lugar. A diferença é que se humilhar é você se colocando no seu devido lugar perante a glória de Deus, que é lugar nenhum, que é no chão, de boca no pó, reconhecendo que você não merecia nem estar vivo por causa dos seus pecados, mas Ele deu vida para você, e você está aqui agora vivendo a vida que Ele tem. Por isso nós nos humilhamos, nós nos colocamos no nosso devido lugar, e Jesus fez isso. Ele falou, eu tenho que vir como ser humano, eu tenho que assumir a culpa da humanidade, eu tenho que carregar os pecados deles, então eu vou lavar os pés cheio de estrume desses caras, então eu vou tomar cusparada na cara, mais do que o pastor cuspindo quando está pregando com a boca seca. Vou tomar cusparada desses caras, vou tomar tapa na cara, coroa de espinho com bofetada. E Jesus está bem com isso, sabe por quê?
Ele sabia qual era o propósito da vida dele. São os oportunistas que ficam caçando oportunidade. Os servos vivem por um propósito. São aqueles que querem glória, que comem daquilo que é proibido por Deus. Mas aqueles que entregam a sua glória se colocam no devido lugar. A palavra de Deus diz que então Deus o exaltou. Não são os humilhados que vão ser exaltados, irmãos. São aqueles que se humilham que serão exaltados. Humilhado a gente é o tempo todo, mas é como nós não reagimos a isso. As pessoas vão pisar na bola com a gente o tempo todo. A gente vai ser desprezado, maltratado, esquecido, abandonado. Bem-vindo ao mundo real. Eu faço parte dessas pessoas que vivem no mundo real também. Ninguém é mais traído do que pastor, mais blasfemado. Ninguém fala mais mentira aqui do que do pastor. Pastor vai para academia, o pastor vaidoso. Pastor não vai para academia, o pastor é desleixado. Agora tem a trendinha, né? Eu sou pastor. Pastor passeia, é o pastor folgado. O pastor fica aqui, é o pastor é um workaholic. É uma Marta, só fica trabalhando. O pastor não faz aconselhamento. O pastor, nossa, não está nem aí com as pessoas. Ele é só um gestor. O pastor faz aconselhamento, olha lá, está querendo fazer média. Nunca dá certo. O pastor só se lasca. E glória a Deus por isso. Eu não entreguei a minha vida por uma causa nobre. Eu entreguei a minha vida por amor a Jesus. Eu encontrei alguém muito melhor do que tudo isso. E você precisa descobrir nisso a sua força. Porque aí Deus pode então te colocar no devido lugar, irmão. Você se coloca no devido lugar de humilhação, e Deus te coloca no lugar que Ele tem para você de exaltação. Você abre mão de ser reconhecido na terra, então você passa a ser reconhecido nos céus. Você abre mão de fazer a sua oração para ser notado pelas pessoas, então o seu Pai que te vê orando em secreto colhe as suas orações. Você abre mão de exibir as suas obras de justiça, de misericórdia e de bondade, então Deus que recebe a sua esmola, recebe a sua caridade, recebe os seus atos de justiça, coroa você de bênção e de glória. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você deseja estar no lugar onde Ele está, o seu coração precisa ser igual ao dele. Se você deseja ser reconhecido por alguém que o segue, a sua atitude precisa ser a mesma deles. Coloque em pé em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, porque para nós só conseguimos fazer isso, nós só conseguimos nos dobrar diante do Senhor, porque ao ouvir a sua palavra nós nos sentimos eu me sinto mal, na verdade, primeiro, quão distante eu me sinto de uma postura tão alta, mas é o Senhor quem vai me capacitar a viver nisso. Meu papel não é me colocar nessa postura alta, meu papel é me colocar debaixo daquilo que o Senhor fez, e reconhecer o seu poder e a sua grandeza, e simplesmente me humilhar, e simplesmente ceder aos meus irmãos, e amá-los sinceramente, e trabalhar com eles sinceramente, com amor, com afinco, e me gastar, Senhor. Fale com Ele, por favor. Fale com Ele, por favor. Entregue seu coração para Ele. Nós viemos de uma série de mensagens que nos ensinaram o perigo das murmurações. Se você tem murmurado, peça perdão para Ele. Fala: Senhor, troque a minha linguagem de reclamação por clamor, de murmuração por adoração, de ficar avaliando os meus irmãos, de ficar criticando o processo, por me colocar no processo. Deus, me ensina a ser parte de um corpo e não me comportar como uma prótese, como uma peça de plástico que tenta ser encaixada no lugar, mas me dá um coração igual ao seu. Fale com Ele, Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração. É uma noite de alinhamento, para nós vivermos como comunidade a palavra profética que está sobre nós. Nós vamos crescer, mas nós vamos crescer em amor. Nós vamos nos tornar sim fortes e poderosos, como diz o profeta Daniel: aquele que conhece o Senhor se torna forte, se torna poderoso. Mas nós vamos fazer isso nos desenvolvendo, trazendo cada um perto de cada um. O coração daquele irmão que está do seu lado precisa do seu coração restaurado, transformado.